Bom dia, boa tarde para quem for ver essa gravação num outro momento. Eu me chamo Luciana Mendonça, atuo na coordenação do nosso curso de pedagogia. Vou fazer brevemente minha audiodescrição para a gente começar essa nossa noite festiva. Estão vendo que está cheio de meu pano de fundo, tem umas bolas grenás, né, que é a cor da grená, mas pode ser grená, né, rosa, que é a cor da Unileia. A Unileia está fazendo 17 anos, então a gente está no momento festivo, né, está quase completando a maioridade. A Unileia foi a primeira instituição aqui no Brasil a ser completamente digital, né, virtual. Já começou inovadora por conta dos nossos cursos de pós-graduação. E na graduação nós temos esse grande e maravilhoso carro-chefe que vocês pertencem, que é a nossa licenciatura em pedagogia. Eu tenho muita honra de falar da licenciatura. Viciosa, né? Olá, boa noite. De falar da licenciatura em pedagogia, em especial, porque eu acho que é muito importante para a gente, quando educador, quando a gente vê uma instituição que ela é liderada por um grande curso, né, que pensa em educação. Então, eu sou a Luciana, eu sou uma pessoa parda, eu tenho cabelo castanho escuro, uns 3, 4 dedos abaixo do ombro, né, uso um óculos. Eu adoro óculos, mas hoje eu tô com óculos clarinho, rosinha, puxada para gatinho. Tô com um leve batom rosinha, uma blusa, uma camiseta de jeans, né, azul marinho. Tô usando um fone, um colarzinho com um cristal aqui no meu pescoço. As pessoas costumam dizer que eu tenho um sorriso largo, não sei, depois vocês me falem. E o meu fundo tem esse perfil de comemoração da Unileia. Então, deixa eu contar um pouco para vocês por que desse tema, por que ele é importante, e a gente vai precisar muito de vocês para a gente poder dinamizar esse encontro, que eu trouxe algumas provocações para pensarmos juntos e juntas. Porque vocês precisam entender, gente, que todo esse material que normalmente eu trago, eu faço um processo que a gente chama atualmente de curadoria, né? Eu pego esses materiais, organizo eles e levo, né, devolvo eles organizado para que a gente possa estudar. Esse é uma das muitas competências e habilidades do professor do século atual, né? Porque aquela especialidade, né? Aquele conhecimento muito específico sobre aquela área, a gente acaba deixando para as especializações, para o mestrado e para o doutorado, tendo em vista que hoje em dia é muito fácil a gente garimpar assuntos, pesquisar assuntos na internet, então a gente vai mudando o nosso papel. E quem fala muito bem sobre isso é o nosso querido francês Edgar Morin, Paulo Freire também, né? Precisamos falar dele. Hoje é a semana que se comemoraria o 102º aniversário dele, mas ele não está mais com a gente. E o Edgar Morin fala isso, né, sobre o pensamento complexo, e ele vai explicando essa questão da especialidade, da complexidade e das necessidades para o século XXI. Né? Tem um livro que é um livro referência para a gente da educação, para várias políticas públicas nacionais e internacionais, que são os 7 saberes necessários para uma educação do futuro. Mas hoje a gente não vai falar do Morin, né? Por mais que esse tema nos convide a falar um pouco sobre o Edgar Morin, a gente vai falar como leitura, como prioridade na educação básica. Então, só para explicar para vocês, eu trouxe algumas provocações. Eu vou precisar de vocês, se vocês não puderem participar via áudio, não tem problema, escrevam no chat, por favor, porque eu vou precisar que vocês participem para que a gente possa ir construindo juntos o nosso pensamento. Eu não trouxe nada específico do curso, mas vocês vão ver, não se assustem, que tem aí 81 slides, não vou apresentar 81 slides, é porque os slides finais eu coloquei algumas dicas sobre o curso, caso vocês tenham essa dúvida. Então, a gente vai começar falando sobre a leitura, vamos fazer uma ponte sobre como que isso influencia na nossa formação e na nossa atuação como pedagogos, né? E depois a gente vai conversar sobre isso. Claro que vocês podem ir me interrompendo ao longo do encontro, não tem problema nenhum, eu até gosto. E depois a gente pode tirar dúvidas gerais, não só sobre o tema, como sobre o curso também. Eu sei que muitos de vocês já trabalham na educação, né?
todos nós, né, somos experientes na educação, porque nós somos eternos aprendizes, estudantes, então nós pisamos nesse território que é a escola. Mas quando a gente vai mudando de papel ou quando a gente é convocado para uma nova formação, a gente acaba colocando novos óculos, né, para poder enxergar esses conhecimentos ou essas informações ou esses dados de uma nova forma. Então, hoje a gente vai falar sobre essa nova lei, a Lei 14.407 de 2022, que modifica, altera a LDB. A LDB é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, né, que foi promulgada em 1996. Eu nunca gravei esses dados, mas, né, é muito importante, né, que a gente possa memorizar algumas dessas informações, porque elas são importantes em alguns processos seletivos que consideram a memorização como um fator decisivo. A memorização, gente, ela faz parte do aprendizado, então ela compõe o aprendizado, então ela também é importante, né? Então, a gente vai falar sobre essa legislação que é quentinha, a gente precisa se debruçar sobre ela, porque com certeza vão vir desdobramentos no Plano Nacional de Educação, em novas políticas públicas, e com certeza vai ser questão de muitos concursos públicos. Eu já vi um concurso que saiu não, foi executado no início do ano, que já tinha esse tema, né? Que fala sobre a leitura com prioridade básica. Aí vocês vão falar assim para mim, mas Luciana, nunca teve dentro da LDB a leitura como prioridade na educação básica, exatamente com essas palavras, né, com essas afirmativas, não. E é isso que a gente vai ver. E aí a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente fala em legislação, acredito que alguns de vocês já devem ter passado pela nossa disciplina de políticas públicas, é que para a gente ter financiamento, né, recurso financeiro para o desempenho das atividades lá no chão da escola, e quando eu falo isso, eu estou falando de espaço público, tá, gente, principalmente, a gente precisa ter isso no formato da legislação. Se a gente não tem isso no formato da legislação, dificilmente isso vira uma política pública. Por mais que a gente saiba que a política pública ela só vira realidade quando tem os seres, os indivíduos ali envolvidos, né? Só o papel não vai fazer a política pública ser implementada, ser desempenhada por lá. E aí, para falar isso, né, eu vou começar com umas perguntas, mas antes eu preciso fazer uma perguntinha para vocês. Vocês já ouviram falar do PISA? Não é o Piseiro Música, não. É o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes? Sim ou não? O que é esse programa? Esse programa, ele é um estudo que é comparativo feito de forma internacional, né, com vários países, que são esses países signatários de vários acordos internacionais. Por isso que quando a gente fala assim: "Ah, o nosso representante público, né, que a gente votou, ele precisa participar desses encontros internacionais", porque esses encontros, além de colocar, né, os nossos gestores dentro dos temas, né, se alocando dentro dos temas e com bons relacionamentos, isso faz com que a gente participe de diversos acordos internacionais e ações que vão sendo desmembradas e vão tendo retorno financeiro também para o nosso país, para os nossos municípios, para os nossos estados. Então, o PISA, ele é um grande acordo desses países que assinaram, né, que assinam determinados tratados internacionais, a gente chama signatário, né? E aí, qual é o grande objetivo dele, né? É ter informações sobre o desempenho dos estudantes numa faixa etária de 15 anos. O foco normalmente é ciências, matemáticas e língua portuguesa. Então, o que que ele faz, né? Eles têm uma prova, né? A gente pode questionar isso, né? A gente não vai falar hoje especificamente de avaliação, mas a gente pode questionar isso. É uma prova implementada no mundo inteiro, em diferentes países, em diferentes localidades, né? E essa prova, ela tem como objetivo essa faixa etária dos 15 anos. A gente não coloca o nome do segmento, porque cada país vai ter uma legislação diferente, né? Uma abordagem diferente, um repertório vocabulário diferente do que é aquela legislação, né? De onde se encontra aquela faixa etária. Mas é isso, são 15 anos, porque é uma idade que se pressupõe o término do que eles chamam de escolaridade básica, obrigatória nos países, né? Então, esses países, eles se vinculam, né, fazem essas avaliações
E aí, a partir dessas avaliações que são trabalhadas por meio de competências e habilidades, que eles consideram básicos para o indivíduo atuar de forma crítica no mundo, né, na sociedade, eles avaliam e veem como é que está a relação da aprendizagem, né, como é que está a leitura, como é que está a interpretação, como é que estão as questões de numeramento, como que esses alunos estão, e faz o ranqueamento. E aí vocês vão falar assim: "Ai, Luciana, ranqueamento? Eu sou uma pessoa que não sou a favor a ranqueamento, acho que outro dia a gente pode fazer um encontro sobre avaliação diante dessas questões, dessas grandes provas de larga escala". Como eu também não sou muito a favor de uma prova única para vários países, vários contextos. Imagina, se o nosso país é enorme e a gente pensar numa prova única, a gente já pensa assim: poxa, a gente considera as especificidades de cada região, né, os saberes de cada território, mas é uma prova que ela acaba criando indicadores, né, que vão auxiliar o nosso país a também formar políticas públicas, a também se desenvolver, a também a garantir a sua soberania. Onde que você encontra essas informações sobre o PISA? Especificamente no contexto brasileiro, está aí no site do MEC, né, www.gov.br. Ele é organizado por uma das autarquias do MEC, que é o INEP, e ali vocês podem, e eu acho que vocês devem olhar, né, por mais que eu tenha as minhas críticas à avaliação, a gente precisa olhar como que é organizada a prova, como essa prova é feita, como que é essa prova, até para a gente olhar, gente, quem tem filho, quem está dentro de sala de aula, pegar um exemplo desse, aplicar e ver se como é que está caminhando a educação e o processo de aprendizado desses jovens. Dito isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que que vocês acham? Podem escrever aí no chat. Que foi a posição do Brasil em relação ao desempenho desses estudantes nesse último PISA? São 77 países, né? Pensando num ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, até o 77º, qual é o posicionamento que vocês acham que estão o Brasil referente a essas competências relacionadas à leitura, interpretação de texto, que a gente vai concentrar aqui, mas tem outras também, né? Da matemática e da educação em ciências. Se você acha que o Brasil está no 16º, escreve letra A aqui no chat para mim. Se você acha que ele está no terceiro, coloca a letra B aí para gente. Se você acha que ele está lá no 57º, coloca aí, por favor. Ó, vocês são pessimistas? Será que a gente está pessimista? Está todo mundo colocando lá 57? Não, acho que a gente está sendo realista, né? Então, vamos lá. Realmente. Olha, gente, olha onde a gente está em comparação a 77 países. É para a gente chorar? É para a gente pensar o que está acontecendo nas nossas formações de professores e o que está acontecendo com o nosso contexto educacional. Porque vocês pensem, esse resultado que a gente está vendo aqui é um resultado prioritário do ensino público do nosso país. E aí, por isso que a gente estuda história da educação, para poder entender, e a gente vai falar sobre isso lá na frente, não sobre história da educação, mas sobre os indicadores de como o Brasil vem se aprimorando, por mais que esse resultado seja um resultado triste, né? Eu considero um resultado triste, vai se aprimorando ao longo do processo. E a história da educação ela vai explicar isso para a gente, né? Com a invasão do Brasil, com a chegada da coroa portuguesa, né? Com a sistematização da educação demorada que foi no nosso país, vai colocando essas questões, essas influências que a gente acaba ainda lidando no nosso cotidiano. Não sei vocês, né? Eu falei na minha audiodescrição minha idade para vocês? Falei, não falei? Eu acho que eu estou uma pessoa agora que eu estou entrando na idade mediana, né? Se normalmente o brasileiro vive 72 anos, não é isso? Eu estou com 41. Eu vivenciei escola só para meninas. Eu vivenciei uma época que a educação infantil não era obrigatoriedade. Eu tive a oportunidade de estudar educação infantil porque meus pais, naquela época da vida, proporcionaram um colégio privado, mas não era obrigatoriedade até há pouco tempo educação infantil. Como a gente ainda não vê, a gente tem uma política pública que institui isso enquanto obrigatoriedade, mas quantos municípios que a gente vê vaga faltando para creche, para educação infantil e por aí vai, não é? A gente vê que as
as inovações vão acontecendo, as mudanças vão acontecendo, mas que tem infelizmente, um caráter ainda muito lento. A alfabetização, ela ficava naquela dúvida, né? Ela está incluída na educação infantil, ela está incluída no ensino fundamental, ficava aquele ato que dava autonomia das instituições de ensino escolherem. Eu posso me abraçar o CA, que se chamava, né, classe de alfabetização na educação infantil, eu posso abraçar esse CA, porque a obrigatoriedade da escola começava na primeira série, que não era o CA que a gente conhece hoje, né? Então, várias novas composições vão sendo feitas e de acordo com algumas pesquisas históricas, né, eles nos apontam que levam, no mínimo, uma década para a gente observar, analisar esses dados e essas possíveis melhorias. Mas só que, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, a gente quer rapidez, né? A gente quer que o resultado aconteça, que o resultado possa aparecer para que a gente possa se desenvolver melhor. Então, trouxe 2 trechinhos de 2 reportagens, depois eu compartilho esses slides com vocês, para vocês verem a fonte. Quando saiu o PISA, o resultado, né, do PISA, eles colocam, é muito legal, gente, eles colocam os descritores bonitinhos das avaliações, das competências, das habilidades, dos objetivos de aprendizagem, não é somente o gabarito. E eles fazem uma análise desses dados e vão cruzando com os dados do IBGE, com dados de Prova Brasil, com outros, o dado do censo escolar. Por isso que essas políticas, elas são importantes, porque aí aquela crítica que eu fiz inicial, poxa, uma prova única para todo mundo do mundo, né, desconsiderando linguagens, saberes específicos do território, eles começam a fazer um pouco de sentido quando eu pego o censo escolar de determinada escola, quando eu pego os dados do IBGE de cada escola, e eles vão fazendo essas análises, né? O INEP trabalha muito bem em relação a isso. Então, eu peguei 2 recortes para a gente poder pensar. Ó, primeiro, o desempenho na avaliação posicionou o Brasil no lugar que vocês já sabem. Entre os 77 países e regiões com nota disponível em leitura, né? Olha a posição em matemática, gente. A gente está lá na lanterninha, 70º. Olha isso. E olha onde a gente está na posição em ciências. Eu acho que isso diz muito do que a gente precisa rever e pensar no aprendizado, né, das nossas crianças. E aí, mais uma vez, a gente volta lá para a história da educação e para políticas públicas. A gente precisa demarcar que o próprio ensino público obrigatório é algo ainda novo no nosso país, né? Não é algo muito amplo, não é algo muito antigo, e isso tudo são reflexos que a gente precisava ter uma velocidade maior para que a gente não sentisse mais tanto isso na prática. O Brasil, nos 3, né, ciências, matemática e língua portuguesa, né, eles não chamam de língua portuguesa, né, mas é leitura, eles ficam atrás de países latinos americanos como Costa Rica, Chile e México. Não é nenhum demérito pelos nossos companheiros de América Latina, não, mas que são países que não têm a infraestrutura, né, que a gente tem atualmente. Supera, no entanto, a Colômbia, Peru em leitura e Argentina em leitura e matemática. Segundo, PISA 2018, que foi a última edição, né, ainda não saíram os resultados por conta da pandemia, aquela coisa toda não teve na pandemia, revela baixo desempenho em leitura, matemática e ciências no Brasil. E aí vem uma segunda pergunta. Agora eu vou precisar mesmo de vocês, que eu vou precisar descompartilhar essa tela e vou compartilhar um joguinho. Lá do WordWall, vocês já devem conhecer o WordWall. Eu selecionei um jogo que é bem bobo, mas que vai nos ajudar a pensar algumas questões. Deixa eu pegar o jogo aqui para a gente poder jogar. Só que aí eu vou precisar de ajuda de alguém que esteja com o fone, sabe por quê? Porque... Onde é que eu botei o jogo? Porque eu não vou conseguir ler agora o... Como é que é o nome? O chat. Opa, descompartilhei. Não vou conseguir agora ler o chat, porque como eu vou compartilhar a tela, eu não vou conseguir ler o chat. Espera aí, agora vai. É um joguinho que não foi criado por mim, eu selecionei direto do WordWall, então agradeço o colega que construiu o jogo, é esse aqui.
de tirinha. E aí eu vou ler com vocês. Primeiro vocês me digam se vocês estão enxergando aí a tela com o joguinho. Não vou botar som não, tá? E aí vocês vão precisar me dizer com o microfone, porque eu tô sem acesso ao chat. Então vou começar. Vou tirar só o som. Pronto. No terceiro quadrinho, percebe-se que a Mônica, vou ler o quadrinho primeiro. A Mônica está olhando para a mãe, aí vira, abre uma caixa e fala assim: para mim, filhinha, comprou um vestido para mim? Que coisa linda, da cor que eu gosto. Aí ela pega o vestido e fala assim: ah, que pena, tá muito curto, o que eu faço agora? Aí a Mônica já olha assim, meio desconfiada, né? E aí pergunta para a mãe: empresta para mim? Aí a mãe fica olhando aquele vestido micro e olha para ela assim, né, meio desconfiada. E aí vem a pergunta. No terceiro quadrinho, percebe-se que a Mônica, deu um vestido para a mãe, terceiro quadrinho, que é esse aqui, ó, do empresta, deixa eu pegar o apontador. Esse aqui, ó, do empresta para mim. Deu um vestido para sua. Ai, gente. Aí. Dar um vestido para sua mãe. Percebe-se que a Mônica não gostou do vestido. No terceiro quadrinho, ela quer ficar com o vestido, ou D, ela quer vender o vestido. Então, eu vou responder. Vocês acham que... Professora, Oi. a tela sumiu. Ai, meu Deus, não acredito. Peraí. Tá sim, ambiente de arquivos compartilhados em andamento. Peraí. Obrigada, tá? Porque eu estava falando aqui toda empolgada. Eu acho que eu já sei. Não, mas agora que sumiu. Deu para ler o quadrinho, agora que apareceu isso. Eu não sei se você está falando alguma coisa, mas não está dando para ouvir nada. E continua a tela com um passarinho. Aqui, viu?
Gente, alguém tá me mutando sem querer. Por favor, não mutem, não. Porque senão eu tenho que voltar a tela para poder desmutar. Então, eu vou compartilhar a tela de novo. E aí eu quero que vocês respondam para mim, né? A partir do comando da tirinha. No terceiro quadrinho, né? Percebe-se que a Mônica que? Letra A. Quem acha que no terceiro quadrinho está acontecendo o que está na letra A, põe aí no chat ou abre o microfone para mim. Dá um vestido para sua mãe. B. Não gostou do vestido. C. Quer ficar com o vestido. D. Quer vender o vestido. Vocês querem que eu releia a tirinha? Fala, Tânia. É a letra C. Quer ficar com o vestido? Sim. Vamos ver. Fui na Tânia, hein, gente? Vamos para a próxima. Agora eu não vou dar mais ajuda de interpretar as imagens, não, tá? Eu só vou ler. De acordo com a tirinha, Mônica ficou com raiva por quê? Vou ler a tirinha. Tá o Cebolinha, né, no primeiro quadrinho, com as flores, e não tá aparecendo a Mônica, e a Mônica tá falando, puxa, Cebolinha, isso que é pontualidade. Marquei às 3 horas e você chega exatamente às 3 horas. Quer saber de uma coisa, Cebolinha? Aí vem pro segundo quadrinho. Você é um chato. De acordo com a tirinha, Mônica ficou com raiva por quê? A. Porque o Cebolinha chegou na hora. B. Cebolinha chegou atrasado. C. Cebolinha trouxe flores. D. Cebolinha não trouxe nada. Ah, Cebolinha chegou na hora. Maria, perfeito. Depois eu compartilho certinho. Compartilho esse jogo com vocês depois, para vocês darem uma olhada, que ele é bem legal. Gente, é uma coisa que a gente precisa aprender, né? A gente, que é professor, trabalha pra caraca, mas a gente pode aproveitar, desde que a gente demonstre a autoria do material, bons trabalhos, né, bons materiais produzidos pelos nossos colegas. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acharam esse nível de questão fácil, médio ou difícil? Vocês tiveram dificuldade? Não, fácil. Fácil. A gente pode até falar assim, poxa, fácil. A gente pode até falar assim, poxa, Luciana, de repente não estava muito bom, porque a imagem podia estar melhor. Não estou nem considerando o meu áudio que subiu. Porque a imagem podia estar melhor, de repente, para a gente ler, dá uma dificuldade, né? Pode ser isso. E deixa eu ver aqui. Fácil. Isso, fácil. E aí vem a minha pergunta. Pensando que esse nível de questão, né, e esse formato é uma questão que normalmente a gente utiliza no estilo do PISA, né? Claro que tem muitas outras questões, tá, gente? Não são somente nesse estilo. Eu trouxe um modelo de questão. Qual é a porcentagem que você imagina, né, que a população brasileira, imagina a população como um todo, sabe ler e interpretar um texto? Você acha que, letra A, 78% da população brasileira sabe ler aquele texto? Ó, 48% ou 8%. Lembrando que, por mais que a gente julgue fácil, olha como a gente está no ápice de uma pirâmide. Pense numa pirâmide, no ápice de uma pirâmide. Você soube identificar que você precisava ver o comando, você sabe o que é uma tirinha, você soube ler os detalhes da imagem, ainda mais na primeira tirinha, né? Que a Mônica faz aquela cara que a gente soube ler com a pontuação adequada e soube identificar dentro daquelas opções, daquelas alternativas disponíveis. E agora começou. Ó, Maria disse que é B, 48%, Alexandra disse que é C, 8%, Paula C, Cristina 45%, Kézia B. Vamos ver. 8%, gente. Isso não é desesperador? E não é desesperador para a gente que está na sala de aula e lida com essas crianças? Isso é muito desesperador. E aí, somente 8% da população brasileira consegue ler
interpretar texto. E isso é sério, porque isso explica esse processo de desinformação existente. E aí a gente está vivenciando um período que a gente fala de ChatGPT, né, de inteligência artificial e muitos outros aplicativos, né, que disseminam informação muito rápido, que constroem informação muito rápido. Gente, já tem várias instituições de ensino construindo prova no ChatGPT. Olha isso, você fala, Luciana, o que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque se eu tenho uma população com uma baixa proficiência de leitura e interpretação, quem dominar essas ferramentas vai determinar o que é informação para a gente. E aí vou ler alguns pedacinhos do relatório que apresenta os 8%, tá? Ó, apenas 8 em cada 100 pessoas tem capacidade de ler e entender o que está lendo. 8 em cada 100. Então, nós somos 25 pessoas privilegiadas nesse momento, que é o total de pessoas que a gente tem agora, né, juntos aqui no encontro. Cerca de 42% da população não consegue sequer compreender texto médio e fazer cálculos além da casa do milhar. Lembra do quadro valor de lugar? Não consegue além da casa do milhar, porque aí já são relatórios específicos, já juntando aquelas 3 áreas: a leitura, o numeramento e as ciências lá do PISA. Esses 8% da população, tudo bem que é uma amostra, né? Que não sei se deixa a gente mais feliz ou não, 8% da população são considerados indivíduos proficientes. Espera aí que alguém pegou o controle da apresentação. Deixa eu voltar. Volta. Pronto. É porque quando o Teams é meio doido, né? Quando vocês passam a setinha, vocês podem achar que está passando só para vocês, mas não, passa para todo mundo. O indivíduo proficiente é aquele capaz, porque isso é importante a gente entender o que é considerado proficiente. É aquele capaz de compreender e elaborar texto de diferentes tipos. Então, assim, você vai lá no serviço de atenção, sabe como você se posiciona naquele texto. Você vai responder as questões discursivas do circuito integrador, você sabe como se posiciona naquele texto. Você vai escrever um e-mail para o seu professor, entendeu? São tipos de textos diferentes. Então, mensagem, e-mail, uma própria mensagem formal no WhatsApp, construir uma carta, né? Descrição, como um verbete da Wikipédia, ou argumentação, como editoriais de jornais ou artigo de opinião. Além de conseguir opinar sobre posicionamentos ou estilo do autor do texto. Quer dizer, eu consigo ler e formar uma percepção, uma opinião sobre aquele texto, por mais que minha opinião possa não ser baseado em algum referencial teórico, mas eu consigo relacionar aquele texto, né? Então, a proficiência requer essas habilidades que a gente pode considerar um pouco mais complexas. Também é apto a interpretar tabelas e gráficos, como a evolução da taxa de desocupação e compreende, por exemplo, que tendências apontam ou que projeções podem ser feitas a partir desses dados. Eu vou trazer diferentes gráficos hoje, porque os gráficos são textos também, por mais que eles sejam imagéticos. E a gente precisa se acostumar a ler, porque muitas vezes a gente é proficiente, mas a gente acaba tendo umas fragilidades em determinado campo, e a gente precisa inserir isso nas nossas aulas. Aí você fala assim, Luciana, pô, mas lá no trabalho, na minha sala de educação infantil, eu faço gráfico com eles. Gráfico de quantos meninos e meninas vieram hoje para a sala, quantos meninos e meninas têm idade determinada, mas a gente precisa elaborar mais esses gráficos, porque isso é mais uma forma da gente entender, né, como que está funcionando essa interpretação dessas informações nos indivíduos. Então, continuando. Nos últimos 15 anos, o número de alfabetos... Olha isso, gente, 8%. Olha que dado interessante. Nos últimos 15 anos, o número de analfabetos no Brasil caiu de 12% para 4% da população. Se unirmos analfabeto com os que até leem o nome, porque analfabeto é que não lê o nome, né? Tem um conceito específico, a gente vai falar sobre isso depois. Ou leiteiro do ônibus, temos analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que possuem, né, determinada certificação de educação básica, mas que não conseguem atingir esse nível de proficiência. Número que também caiu em 2001.
eram 39%, hoje são 27%. A notícia ruim vem dos alfabetizados. Hoje, 73% sabem ler e escrever, mas 65% têm algum nível de dificuldade. Há 5 níveis de alfabetismo funcional, segundo o relatório Alfabetismo e o Mundo do Trabalho. Analfabeto, 4%, rudimentar, 23%, elementar, 42%, intermediário, 23% e proficiente, 8%. O grupo de analfabeto mais os de rudimentar são considerados analfabetos funcionais. E de onde que vêm essas informações traçadas, né? Primeiro, a gente precisa demarcar alguns conceitos. A gente falou sobre proficiência, agora a gente vai falar de analfabetismo funcional, que é essa incapacidade da pessoa não compreender texto simples. Já aconteceu isso com vocês? De você mandar uma mensagem simples e você perceber, não é uma pessoa que tem falta de atenção, gente, não é isso. Ou aquele momento que você leu rápido e respondeu, de repente, perguntaram alho, você respondeu cebola, porque você não estava atenta. É uma pessoa que ela não consegue compreender um texto simples. Essas pessoas, elas codificam as letras, né? Identificam a B, C, D, E, e geralmente frases curtas. Quando você coloca textos mais elaborados, ainda mais com um repertório, com diferenciadas palavras ali, que muitas vezes não faz, não são da rotina dela, elas têm dificuldade de interpretar o texto. Diferente da gente, vamos supor, você está lendo um texto lá de Sociologia da Educação, vem uma palavra que você não entende. Você está sem uma possibilidade de buscar aquela palavra no dicionário, a gente lê o parágrafo inteiro para entender o contexto. E mesmo assim, muitas vezes a gente vai ler esse texto e fica com ideia de compreender a ideia. Então, uma pessoa que é analfabeta, né, funcional, ela tem dificuldade, não conseguiria ler um texto, por exemplo, daqui que a gente está fazendo. Isso para ela é uma habilidade muito complexa, incluindo fazer operações matemáticas. Por isso que a gente vê tantos golpes, né, acontecendo no nosso país, porque as pessoas não sabem ler, infelizmente. Ou tem aquele diploma, aí você fala, Luciana, agora a gente vai entrar em outras questões. É aprovação automática, depois, a gente pode até desmembrar esse assunto por outras jornadas, mas hoje a gente vai se concentrar nessa questão para poder juntos pensarmos nessa legislação que chegou. Então, esse grupo, que eu acho muito legal vocês darem uma olhada no material, né, um grupo, né, é uma grande fundação, que hoje é chamada de NAF, ela faz esse acompanhamento com o Brasil. Ela, claro, traça com os dados do PISA, traça com outros dados apresentados, e ela faz também, para além disso, para ter um dado específico sobre a população brasileira, ela organiza uma grande avaliação, que é uma avaliação escrita, aplicada em domicílio, que ela vai avaliar o que ela chama dessas 4 habilidades funcionais, que estão aí descritas nos campos do letramento e do numeramento, né? Numeramento que seria falar de forma informal, né? Forma informal foi horrível. É alfabetização matemática. E esses resultados, eles nos ajudam a entender o que são esses níveis de proficiência, e é muito importante a gente se debruçar sobre esses dados, porque a gente vai olhar, e depois da gente olhar, a gente vai pensar em como que a gente pode planejar as nossas atividades na sala de aula. E aí ele vai trazendo alguns dados interessantes. Olha aí, no primeiro gráfico. Na evolução histórica. Olha o histórico da taxa de analfabetismo no Brasil em 92. 15 anos ou mais, tá? 17,2%. Aí ele coloca lá um subtítulo. Esse índice não apresentava um aumento desde 97. E aí você vai vendo que ele foi caindo aos pouquinhos, né? Mas foi caindo, 16, 15, até chegar a 2012, 8,7% de pessoas consideradas analfabetas. Claro que a gente tem que contextualizar que hoje a gente tem mais ferramentas para poder identificar quem são esses sujeitos, mas, por outro lado, a gente precisa contextualizar que as pessoas que não possuem os documentos que digam porque hoje em dia, para você ser... Opa! O que não está aparecendo para você, Tânia? Me diz.
Não está aparecendo o slide evolução histórica? Me fala aí, gente. Me respondam aí. Está aparecendo para vocês um slide que está assim, um título evolução histórica e de um lado tem um gráfico? Sabe o que pode ser, Tânia? Pode ser a internet. Se você quiser, sai e volta da sala para ver se não melhora. Tá? Tá bom? Então, continuando. Oi? Então tá. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda, Gabriela. E tem uma pesquisadora muito interessante, depois a gente pode até falar sobre ela, Fernanda Escolassi, se eu não me engano o nome dela, que ela fez uma pesquisa muito legal dentro desses ônibus que existem hoje nos municípios do Ministério Público, que proporcionam que as pessoas, né, que a gente chama de vulneráveis, né, que a gente não utiliza o termo mais pobres, né, vulneráveis economicamente, né, ou socioeconomicamente, ofertando documentos, né, documentos, certidão de nascimento, porque hoje para você ter acesso a qualquer programa do governo, você precisa ser alguém. E qual é a referência de ser alguém dentro de uma sociedade como a nossa? Ter documento. Então, se a pessoa não tem documento, ela não vira índice estatístico, ela não recebe as bolsas, ela não existe. E a gente não pode fazer a matrícula da criança na escola, é um grande efeito em cadeia. Então, quando a gente olha esses dados, a gente tem que ter essa criticidade também, porque por mais que esses índices foram diminuindo, a gente tem que olhar em paralelo, de acordo, claro, com o que o IBGE apresenta para a gente, qual foi o quantitativo daquela população ali cadastrada. Eu acredito que acredito, né, que ainda seja um dado muito positivo, mas a gente tem que considerar essas outras questões, né, que hoje em dia elas estão mais presentes no nosso cotidiano, no cotidiano do Brasil. Eu vou lembrar o nome do livro dela, gente, é fantástico, vale super a pena ver. E ela contando histórias de pessoas que têm 70, 80 anos, que não têm o CPF, não têm um RG, então aquela pessoa não é considerada um cidadão, claro que ela é considerada uma pessoa, mas ela não tem acesso ao SUS, não pode ir numa clínica da família, não pode se matricular para fazer um EJA, porque ela não tem um documento. E ela não. E aí você vai falar, mas Luciana, é simples, então ela vai fazer o documento. Gente, não é simples. Uma pessoa que viveu 20 anos, 30 anos, 70 anos e não teve um documento, como que você vai fazer o documento daquela pessoa? Hoje em dia, quando a criança nasce, você tem que ter aquele registro de nascido vivo para poder fazer o documento, né? E tem toda uma legislação específica. E isso foram ações, políticas públicas que foram crescendo. Por isso que essas ações do Ministério Público são importantes. É muito legal esse livro dela, onde a gente pode até conversar sobre ele. Então, nessa evolução histórica, não vou ler tudo, tá, gente? Que depois eu compartilho esse material com vocês, até para vocês entrarem no site e darem uma olhada. Ele diz o seguinte para a gente, ó. Ao longo dos 17 anos que o INAF está fazendo esse trabalho, era uma fundação e agora é um instituto, né? Ele apresentou que caiu, né? Foi caindo nos últimos anos esse índice do analfabetismo no Brasil, mas que ainda é determinante. Aí a gente pode entender, porque de repente só 8% tem uma leitura proficiente, né? Por conta desses déficits. E aí, gente, quando a gente fala de déficit, dificuldade de aprendizagem, a gente precisa se incluir. Se incluir para ser mais generoso conosco e se incluir porque para entender que tem coisas que a gente vai ter que correr atrás para compensar essa educação básica nossa que a gente teve repleta de desafios. Ao longo dos anos, houve também uma redução na proporção do nível rudimentar, né? Que fazem um uso bastante limitado da leitura e da escrita e das operações matemáticas em suas tarefas do cotidiano. E aí ele continua, ó. Ou seja, apenas cerca de 17,4 milhões dos 144,7 milhões de brasileiros entre 15 e 64 anos permanece estagnado, né, no que ele considera nesse nível histórico dos 8%. Outra coisa que ele traz para a gente pensar, olha, já é outro tipo de gráfico. A cor do analfabetismo. Crescimento é maior do alfabetismo entre brancos. Negros
tem maior porcentagem de crianças que não sabem ler. Aí como é que a gente identifica isso? Ó, tem uns quadrantes aqui. Embaixo do subtítulo crescimento, dá também para vocês verem que tem tipo uma legendinha, ó, branca, que é o cinza, pardo, que é o vinho, o preto, que é o vermelho. E um cinza bem clarinho, né, quase branco, não sabem ler. Então, o primeiro quadrante é branco, o segundo é pardo e o terceiro é preto. E aí embaixo eles representam de outra forma com os círculos, né? Crescimento de alfabetismo em crianças de 6 e 7 anos. Alfabetismo. Brancas, 88,5%. Parda, 52,7%. Preta, 69%. A escolaridade é o principal indutor da elevação do nível de alfabetismo, né? Porque quanto mais, por mais que a gente tenha as nossas deficiências, quanto mais a gente tem acesso à leitura, quanto mais a gente tem acesso a outras ferramentas, a gente vai ampliando o nosso olhar. 7 em cada 10 que cursaram apenas os anos iniciais do ensino fundamental permanece na condição de analfabetismo funcional. Então, a gente entende porque essas políticas públicas acabam forçando, né, a permanência da criança da escola de outra forma. 21% chegam apenas ao nível elementar. E isso que a gente não está falando dos contextos socioculturais que influenciam na aprendizagem do ser humano, né? Entre as pessoas classificadas pela escala do INAF, que é uma amostra, né? No nível elementar, quase a metade, 49%, chegou ao ensino médio ou concluiu essa etapa. E 13% cursam ou cursaram a educação superior. Né? E aí eles vêm trazendo outro tipo de gráfico. O legal de você ver no site é que esses gráficos são dinâmicos. Conforme vocês vão passando o cursorzinho, né? Ele vai andando e vai mostrando para vocês como está aqui. Olha, eu botei lá o cursor antes de printar a tela, ó, ensino fundamental. Vamos lá. Nos anos iniciais do ensino fundamental, qual é a porcentagem de analfabetos funcionais? Olha aqui, alfabetismo consolidado nos anos iniciais, né, então até o 5º ano, 9%. Nos anos finais, até o 9º ano, 21%. Teve um crescimento de 9 para 21, né? No ensino médio, 45%. No superior, 71%. Então, o que eles nos dizem é que quanto mais tempo essas pessoas permanecem na escola, maior a possibilidade delas se tornarem alfabetas, né? Terem a sua alfabetização consolidada. E aí a gente vai acrescentar algumas informações agora, reflexão, para a gente poder conversar. Então, tem mais alguns dados importantes que a gente precisa levantar e pensar sobre eles. O retrato da leitura no Brasil, diferente do INAF, que está consolidando ali leitura e interpretação de texto, ele relaciona essas questões ao comportamento do leitor. Como que o leitor, qual é o quantitativo de livros lidos pela população brasileira, né? Quais são os tipos de livro lido, quais são as barreiras enfrentadas ou vivenciadas para esse crescimento da leitura. Levanta também o perfil do comprador de livro, né? Deve vender para essas editoras, né? E aí, esses dados que a gente está trazendo, o último foi de 2019, deve sair um novinho. Esse ano a gente deve estar cheio de dados interessantes, que eu não sei se a gente vai ter uma síncope ou se a gente vai ver coisas novas, né? Porque nós tivemos a pandemia e a pandemia segue sendo desafiadora por conta das dificuldades que a gente teve de administrar o ensino-aprendizado nesse tempo. E aí ele fala, ó, na última edição, que foi 2019, porque normalmente assim, eles fazem uma edição num ano, organizam os dados e lançam no outro ano. Então, 2019 lança em 2020. Ano passado, 2022, eles vão começar a lançar no final do ano, 2023, esses relatórios. E por que esses relatórios são importantes? Porque eles vão mostrar qual é o desempenho histórico do leitor. E aí eles fazem os quadros comparativos, claro, e relacionam com outros dados. Então, esse que é de 2019, publicado em 2020, olha o que ele traz para a gente. Está pequenininho, né, gente? Mas quando eu compartilhar com vocês o slide, vocês vão ver melhor. Olha, eles realizaram... O Brasil está dividido entre leitores e não leitores, né? Não leitores, 50%. Leitores, 50%.
né? Então, meio a meio, por isso que ele fala que está dividido. E aí ele traz a categoria para a gente. O que é um leitor? É aquele que leu inteiro ou em parte, pelo menos um livro nos 3 meses. Você seria um leitor? Você leu nos últimos 3 meses um livro inteiro? Não estou considerando o livro didático da nossa disciplina. Para e pensa. Você consegue ler um livro inteiro com as suas dinâmicas do dia a dia, e você também precisa se avaliar, né? Com as dinâmicas do dia a dia, com as prioridades que você possui, com as condições socioeconômicas que você vivencia, porque isso precisa ser levado em consideração. Livro. Livro que ele chama de livro, tá? Porque é importante ver isso. Livros tradicionais, livros digitais, livros eletrônicos, audiolivro, ó, tô ampliando. Audiolivro, ele inclui apostila, então acho que a gente estaria bem, ó. Apostila da escola, mas se exclui manuais, catálogos, folhetos, revistas, gibis e jornais. Esses não se encaixam como livro. Então a gente não está tão mal assim, né? Quando vocês entram no curso, vocês preenchem um questionário chamado questionário sociocultural, que a gente faz um convite para vocês preencherem novamente no terceiro período. E aí muitos dizem que não leem, ou quando leem, consideram como leitura a Bíblia, né? E aí ele aqui amplia esse olhar para a gente, né? Não que a Bíblia, gente, por favor, não estou dizendo que a Bíblia não é importante para ser lida, não é isso, mas que a gente precisa ampliar esse nosso repertório de leitura. E aí ele continua, olha só, leitores. A Espanha, né, na Espanha, que foi o índice mais alto, cada leitor, né, cada indivíduo da Espanha, lê, em média, 10,3 livros. Olha isso. Em Portugal, 8,5 livros por ano, né? Mais ou menos. Chile, 5,4. Brasil, 4,4, né? Tá arredondado, 4. México e Colômbia, abaixo do Brasil. Então, em 2011, o Brasil lia 4 livros por habitante, né? Mais ou menos, por ano. Já em 2007, isso que são inteiros ou em parte, 4,7. E aí você entende agora, né, pelo menos eu consigo entender, por que é importante essas políticas públicas fomentando e facilitando o acesso ao livro. Aí você vai falar assim, ai, Luciana, será que é só isso? A gente sabe que não é só isso. A gente sabe que tem outras condições que influenciam para a leitura do livro, ainda mais olhando aquele dado dos 8% sobre a proficiência. Mas também relacionado com outro dado que nos foi apresentado, é muito importante a gente pensar que quanto mais acesso, seja a escolarização ou a ações não formais de ensino, a gente vai ampliando o repertório dessa pessoa, o nível de criticidade dessa pessoa. E aí o INAF continuou, né? O que o brasileiro faz em seu tempo livre? Vamos lá. Assistir TV, 85%, em 2011, 2007, 77%. Escutar música ou rádio, 52%, 54%. Descansar, 51%, 50%. Reunir com a família, ler jornais, livros, textos na internet, de 28% a 36%. Aí eles ressaltam para a gente. Lembrando que esses dois aqui, gente, esses círculos, eles não estão pintadinhos assim por estética, não. Né? Isso aqui são gráficos. Do total, apenas 5% da população alfabetizada diz não ler mais por falta de dinheiro. 53% argumentam que falta de tempo e 30% não tem interesse. Aí você fala assim, mas Luciana, hoje em dia tem vários livros gratuitos na internet. Nem todo mundo se adapta, né? Você vê o quantitativo de pessoas que evadem os nossos cursos da EAD porque tem dificuldade, gente, de mexer com a tecnologia, estudar, fazer isso tudo. Todo mundo, vocês são muito guerreiros, porque a gente vem de uma educação muito tradicional, né? E tudo que vocês fazem aqui é muito inovador. Por mais que possa não parecer muito inovador em relação a outras experiências educacionais, para a gente é muito inovador. 76% da população brasileira nunca usou uma biblioteca. E aí você entende por que lá no censo escolar o governo federal aponta, né, onde tem biblioteca escolar. Aí você entende por que é importante ter uma política pública
né, ter financiamento público para a montagem de biblioteca escolar nessas instituições públicas. Eu não sei vocês, né? Depois vocês me contem aí. Vocês sabem que eu tenho uma filha de 12 anos, né? Se não sabe, eu estou contando agora. E eu me lembro que eu fui ver muita escola para ela, e uma coisa assim, na escola pública, obrigatoriamente tinha ou uma sala de leitura ou uma biblioteca. Não estou questionando a estética, a quantidade de livro, nem isso, mas tinha essa presença. E nas escolas privadas, né, as medianas e as mais simples, eles não veem, né, com esse olhar a importância da biblioteca. Não tô generalizando, tá, gente? Estou falando de um contexto específico aqui do Rio de Janeiro, né? Tô no Rio, na capital. Mas depois vocês me contem, né? Se na escola que vocês estudaram, ou que sobrinhos, vizinhos estudam, se tem biblioteca. E a gente começa a perceber como que essas questões são importantes e influenciam no alfabetismo, no letramento e na capacidade de formar leitores. E aí, fatores que influenciam o nível de leitura. E aí eles colocam, né, entre a idade, a escolaridade. Então, assim, olha só, enquanto até a quarta série 47% leem, né, no ensino superior, 77% das pessoas que leem mais são do ensino superior. E aí vem classe social também. Classe social A, né, que seria o ápice da pirâmide econômica, 79% leem. Classe D e E, 33%. E aí, mais uma vez, a gente volta sobre a importância da gente ler esses dados, né, influenciados pelo contexto. Ah, esse aqui é muito legal, ó. Entre 5 e 12 anos, 77,7% leem, que a gente tem o livro obrigatório na escola, não é? Agora, acima dos 40 anos, 34,5% leem. Na sua escola tinha biblioteca? Eu estudei em colégio público também. A minha educação infantil foi privada, mas eu estudei em colégio público. E sempre teve, gente. Eram umas bibliotecas lindas, maravilhosas. Não sei se é porque eu sempre gostei de biblioteca. E naquela época tinha gibiteca, que eu não sei vocês, mas não, era fácil comprar gibi, né? Era uma coisa cara, pelo menos para mim. E aí eu ficava fissurada nas gibitecas, né? E hoje em dia que a gente acaba, né, os jovens, tendo mais acesso também a uma variedade de livros, né? Muitas vezes a gente não vê eles se apropriando desse privilégio, vamos dizer assim, com tanta ênfase. Então, a gente, quanto educador, precisa pensar em ações para popularizar e divulgar isso melhor. E aí vem mais um retrato do leitor brasileiro, né? 57% são mulheres, 43% são homens, que é um número muito parecido com o ensino superior, né? E aí, quando a gente vai para o mercado de trabalho, está até no Instagram da Unileia, depois de dar uma olhada. As mulheres, por mais que elas se formem mais no ensino superior do que os homens, elas seguem ocupando o mesmo cargo com um salário menor. A gente precisa entender essas coisas. E olha que interessante. O escritor brasileiro mais admirado pelos leitores. Monteiro Lobato, vou falar em ordem, tá? Machado de Assis, Paulo Coelho, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Maurício de Souza, José de Alencar, Vinícius de Moraes, Zíbia Gasparetto, Augusto Cury, Érico Veríssimo, Cecília Meirelles, Chico Xavier, Padre Marcelo Rossi e Ziraldo. Livros mais marcantes que os leitores identificaram. A Bíblia, olha aí, A Cabana, Ágape. Então, esses 3 livros muito relacionados à religião, né? Tanto a Bíblia, a Cabana, quanto a Ágape. O Sítio Ágape é aquele livro do Padre Marcelo Rossi. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pequeno Príncipe, Dom Casmurro, Crepúsculo, Harry Potter, Violetas na Janela, A Moreninha, Capitã de Areia, O Código da Vinci, O Três Porquinhos, Romeu e Julieta e Iracema. Dos leitores, olha isso, 48% são estudantes e 52% não estão estudando. Vanderlei, eu sempre estudei no público, mas já na vida adulta com filhos, o estudo foi privado, mas com biblioteca. É muito importante, gente, que a gente se posicione como sociedade sobre a relevância desse espaço. Dos 3 meses anteriores à pesquisa, o leitor brasileiro leu 3,74 livros, né? 3 livros e meio.
ou inteiros ou por parte. Aí, olha lá, vamos lá. Por iniciativa própria, quais foram os livros? 0,34 Bíblia, 0,38 religiosos, aí devem englobar vários tipos de religiosos, né? Literatura, 0,66, 0,73 outros livros. Isso por iniciativa própria. Indicados pela escola, tipo a gente, tem que ler o livro didático, 1,63, 1,66, que é quase o total, né, do apresentado foi didático, e somente 0,37 de literatura. E aí, o que mais influenciou seu gosto pela leitura? Professor. Mãe ou responsável do sexo feminino. Depois, pai ou responsável do sexo masculino. E aí, gente, a gente precisa se apropriar disso. Por mais que a gente tem que sempre ver esses dados contextualizados, é muito significativo quando a gente vê que a gente, enquanto profissional da educação, influencia essa capacidade de leitura. Alguém aqui já participou do Clube da Leitura com a Tati, com a professora Tati? Valdeci, eu sei que já. Vocês já viram, vocês já observaram como ela é encantadora, né? Tudo bem que a área de estudo dela, o doutorado dela foi na formação de leitor, mas o nosso papel é esse, é fazer esse encantamento. E aí eu trago algumas questões para a gente poder. Cristina já participou? É muito bom, né? E ela te escuta, fala com aquela voz mansa, te dá um retorno, né? Você para e pensa. E é esse o nosso papel, né? E por mais que de repente aquele ser, naquele momento, não tenha entendido, né, na perspectiva dele, no caso dele, a completude da mensagem daquela obra, né, que a gente tenha, ó, acolha, saiba levantar os pontos com respeito, com cuidado. A Wanderleia colocou assim, ó: no meu caso, eu sempre amei literatura, tanto histórias como religião. Eu também, Wanderleia. É, eu gostava muito de ler Monteiro Lobato, que era o que tinha muito acesso, e aqueles. Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Aqueles livrozinhos que eles indicavam na escola, daquela série super famosa. E eu vou lembrar o nome. Série Vagalume. Isso, série Vagalume, exatamente. Apaixonada, Valdeci. Você lia também da série Vagalume? Lia 12 livros, 4 por ano. Gente, eu amava. Mas também tem outro contexto, né? Não sei vocês, mas na minha casa não tinha TV a cabo, né? Era somente essas grandes emissoras, né? Que era TV aberta, não tinha internet, né? Então a minha diversão, ainda mais com pais trabalhadores, eu ficando trancada em casa, era ler. E eu achava o máximo. Não sei vocês, né? Hoje o contexto dessa criançada é outro, né? Dessas juventudes é outro que a gente precisa entender para poder unindo, né? Competências e habilidades necessárias com o contexto que eles vivenciam também. A Wanderleia também falou na série Vagalume. Cristina, eu adorei os livros de Machado de Assis na Unilei. Ai, aqueles encontros do Clube do Livro do Machado de Assis foram fantásticos, né? Então, aí nós temos esse instituto, gente. Olha que interessante, que é o Plataforma Pro Livro. E aí ele traz mais questões referentes à formação do leitor. É legal a gente ver esses dados de fundações diferentes para a gente poder ir analisando e vendo, né, os pontos de encontro. E aí ele aponta para a gente, ó, muito próximo do que a gente viu, ó, o público que preferencialmente continua sendo mais leitora são as mulheres, olha lá, 59%, né? Estimativa em milhões de habitantes, né? Em 2019, na estimativa de milhões, 54,2% são considerados leitores. Ai, passei idade. Aí aqui, olha só, de 5 a 10 anos, olha que isso, gente. Olha o pico da nossa leitura. De 5 a praticamente 17 anos, que é o período da escolaridade básica. Olha como vai caindo ali, ó. E aí, é claro, as classes, as rendas, aí estou trazendo outros formatos de gráfico aqui para a gente ver. E aí, mais uma vez, reforço que o Retratos da Leitura trouxe para a gente também, ó. Classe A, lê mais.
classe D e E, lê menos. Então, a importância nos espaços públicos da gente fomentar, das escolas públicas fomentar ainda mais o acesso. Aqui na minha região, a gente tinha uma ação muito legal. Onde eu moro tem umas ações muito interessantes aqui da comunidade, né? Que era a bicicloteca. Vocês já viram? Era um vizinho que ele colocava, depois eu vou até procurar as fotos e mando para vocês. Ele arrecadava livros aqui na região, guardava na casa dele. E aí, 2 vezes por semana, ele pegava a bicicleta, ia pedalando aqui para a praça, que fica aqui no centro, abria o livro e emprestava para a vizinhança. Né? E as crianças amavam, né? Todo mundo amava. Então é importante. Lembrei agora desse caso, porque é importante, a gente sempre acha assim, mas a gente precisa de um apoio de alguém, de uma entidade pública ou de uma instituição. Mas a gente, enquanto cidadão, cidadã, a gente pode praticar também essas ações mais isoladas, né? E olha qual é a principal motivação para ler um livro. Olha lá, de 5 a 17 anos. O gosto. Olha que gracinha, então, a idade de 5 a 10 anos. Você vê que depois vai diminuindo, né? Mas de 5 a 10 anos, o gosto de ler. Olha que gracinha. E aí eles vão trazendo outras motivações para ler o livro. Vou passar, porque eu quero chegar na legislação ainda, tá? Aí depois a gente pode conversar melhor sobre isso, porque senão vai ficar tarde, o vídeo fica longo e vocês ficam cansados. Então, vamos falar sobre essa legislação 14.407, que ela altera a LDB, né? Ela vai trazer um novo formato. Eu sempre oriento para os alunos, na medida do possível, eu gosto de livro físico, gente, mas a LDB, tudo que requer legislação, que a gente sempre consulta na internet, porque a gente pode estar envolvido com outras coisas na vida, atualiza uma legislação, você está com o livro está desatualizado, aí você vai estudar ou vai dar informação para alguém e dá uma informação errada. Então, na dúvida, pega a LDB que está disponível na internet, todos os artigos dela, e nós temos a LDB comentada, que foi assim que eu comecei a ler, tá, gente? Eu não sei vocês, mas eu não sabia, né? Artigo, caput, inciso, a linha, que são esses componentes como se lê uma legislação. Eu aprendi lendo a LDB comentada. Tem na nossa biblioteca virtual. Joga lá na busca, pesquisar. LDB comentada. É importante. E qual seria a influência dessa legislação a partir de todo esse cenário do nosso país? Então, vamos dar uma resumida? Será que a gente pode sintetizar? Bem, a gente viu que ainda é bem desafiador para a gente aumentar o nível de compreensão, de proeficiência da leitura e da escrita. Ok. Mas o que a gente viu? A gente viu que também tem sido bem desafiador buscar ações públicas lá na prática para a continuidade do estímulo na formação de leitores no nosso país. E aí essa legislação, ela ganha um novo sentido para a gente a partir do momento que ela traz esse compromisso na alfabetização. A gente viu que de diferentes, né, fundações, diferentes indicadores, por mais que a gente tenha inúmeras críticas a como esses resultados são coletados, organizados e apresentados para a sociedade, a gente percebeu que tem alguns pontos de encontro, né? Então a gente pode olhar para aquilo com um pouco mais de segurança. E é isso que a gente da educação precisa fazer, e muitas vezes eu percebo, não sei se vocês concordam, que a gente tem feito pouco. Se apropriar desses dados que já são consolidados, não levá-los a ferro e fogo, né? Mas considerá-los no momento que a gente monta o nosso projeto pedagógico, o nosso planejamento, o nosso plano de aula. Claro que a gente não vai dar conta do volume de informação, mas a gente precisa ficar atento. Então, a partir do momento que isso é incluído como um compromisso no ensino básico, isso nos gera possibilidades de formação de políticas públicas e investimento financeiro. Então, quando que isso foi publicado? Isso foi publicado no último governo, né, quando o presidente ainda era o Jair Messias Bolsonaro, por conta também dos déficits de aprendizagem que estavam sendo identificados ao longo da pandemia, né? Porque nesse momento, em 2022, que foi publicado, ainda não tinha sido decretado o fim da pandemia.
E aí é importante, né, até para quando você for fazer uma questão, né, a gente está falando da criticidade, da gente compreender o assunto, mas vamos falar do aspecto prático se você estiver no concurso e responder uma questão, né? Essa nova lei define a leitura como prioridade na educação básica. Esse é o grande avanço que é inserido na LDB. Então, esse direito ele começa a ser garantido pelo Estado. Então, o Estado e os outros agentes públicos, né, que fazem o acompanhamento do Estado, podem cobrar essa questão agora. E aí a matéria acrescenta, ó, a alfabetização plena, a gente vai ver lá na legislação, que isso está num parágrafo único, que é a grande inclusão do artigo. A alfabetização plena, capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como requisito indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos da aprendizagem para o desenvolvimento do indivíduo. O relator da proposta foi o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, Paraíba, e ele ressaltou que isso é essencial para se criar medidas para uma escolarização satisfatória, né? Que proporcione condições do cidadão progredir e dominar saberes de outras áreas. Porque se a pessoa tem dificuldade de ler e escrever, provavelmente, né, ela vai ter dificuldade com as áreas das ciências, com as áreas da matemática e as outras afins. Então, essa é a letra da lei que se fala, né? É a legislação. Então, se você entrar lá no site, né, botei até aqui o link para você depois lá jogar e clicar, você vai ver essa grande alteração. Então, você tem aqui artigo 1, artigo da LDB, o artigo 4º, é isso aqui que é adicionado, gente. Olha, o 11º tem assim. Estão ouvindo? Falar? Posso continuar? Então, alfabetização plena e capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica como requisito indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, esse foi o grande, assim, Luciana, não é grande coisa. É, gente, parece que é bobo, né, quando a gente vai para o papel, mas é um grande avanço, principalmente para nós que atuamos prioritariamente na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí vem embaixo o parágrafo único, que não tinha. Então, se em algum momento, né, vocês estiverem fazendo alguma questão ou foram arguídos, questionados, vocês sabem que foram dois grandes pequenos movimentos incluídos, né? Aqui e o parágrafo, que foi um parágrafo único, são objetivos princípios da educação básica, a alfabetização plena. Então, toda a organização dos municípios, principalmente, que são responsáveis, né, por essa consolidação dessa alfabetização, porque eles pegam, né, a responsabilidade da educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental e muitos dos anos finais, praticar a alfabetização plena, a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. E o caput do artigo ele fala sobre a educação como direitos humanos, que é isso que eu estou trazendo agora para vocês. E aí, isso é novo? É. Já tinha outros momentos em outras relações? Não. O que a gente tinha é isso que eu vou apresentar para vocês. Olha, lá na Constituição, o direito à educação é uma garantia constitucional atrelada à dignidade da pessoa humana, inserido no rol de direitos fundamentais e sociais. É o artigo 205 que vai falar sobre educação para a gente. O desenvolvimento da educação básica e a formação de leitores capacitados permite o pleno exercício da cidadania. A leitura abre possibilidade para recriar mundos destruídos, por isso também deve ser pensado para todas as infâncias. Vocês estão percebendo que até então, só li 3 recortes, né? A gente está falando de afirmativas mais generalistas. Não estamos falando, como que está aqui na letra da lei, que coloca ó, alfabetização plena, capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica. Seguindo, vou aqui para o 4º conjuntivo. Demandando políticas públicas comprometidas com acesso à literatura, na linguagem oral, como contação de história, escrita por meio de livros, considerando a mediação da leitura, mediação de leitura, ampliando a formação leitora de todos os profissionais envolvidos no processo educacional. Esse último aqui, ó, políticas públicas comprometidas com acesso na linguagem oral. Isso tudo
pode e vai ser fomentado agora, e com certeza vai ser incluído no novo Plano Nacional de Educação, por conta desses 2 quadrantes aqui adicionados na nossa LDB. É de extrema relevância que os docentes tenham um repertório leitor, que sirva de base para a seleção de narrativas. Se eu não leio, se você não lê, se você não teve essa experiência, você dificilmente vai ter opções, né, alternativas para poder encantar esses docentes. Aí a gente entende por que tem um clube do livro aqui, né? Aí a gente entende porque a gente está sempre trazendo nas semanas acadêmicas novas indicações, né, de leitura escrita também, principalmente leitura. E por conseguinte, né, revelem a linguagem plurissignificativa tão cara para a literatura. Projetos de incentivo à leitura desde a infância contribuirão de maneira assertiva para a formação leitora das crianças na escola e em casa. Opa, pulei. Então, o que quer dizer isso, né? Que essa letra da lei, essa modificação da lei, ela nos apoia no desenvolvimento do leitor, nos apoia reforçando a importância da leitura para o desenvolvimento integral do ser humano, né? Possibilitando que ele interprete texto, que ele compreenda a realidade que está ao redor e que ele acesse habilidades mais complexas, que são essas habilidades de relacionar o repertório que ele conhece com outros novos repertórios. E isso é um hábito, né? Amplia o vocabulário dele, né? Eu gosto de falar repertório, né? Amplia o vocabulário dele e permite que ele também entenda outros mundos. Então você pensa, aí a gente consegue entender, não sei, né? Não é somente isso, mas a gente consegue entender porque a gente vive num país tão polarizado. Porque se eu não leio, eu tenho pouca possibilidade de conhecer a diversidade do nosso país, a diversidade de vivências do nosso país, a diversidade de expressões do nosso país. Então, eu me fecho no meu mundo. E a gente, com uma tendência, uma sociedade a reduzir a possibilidade da nossa interpretação, né, em poucos caracteres, a tendência é que a gente tenha dificuldade de criar um hábito de leitor, porque o nosso cérebro é pura disciplina, né, gente? A gente precisa disciplinar. Se eu me disciplino a ler menos, ou se eu me disciplino a ler em poucos caracteres, o que vai acontecer? Eu vou me acostumar com aquilo, é um hábito. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter mais dificuldades de ampliar minha leitura. Eu não sei vocês, vou falar uma coisa que eu queria até trazer para vocês, ainda não consegui trazer a professora. Eu tenho uma professora que eu amo aqui no Rio, Michele Rebelo, que ela trabalha com neurociência. E aí ela estava explicando uma coisa que pode parecer simples, mas não é. Todo mundo aqui tem WhatsApp? Como é que vocês escutam o áudio no WhatsApp? Na velocidade 1, na 2 ou na 2,5? E aí ela me fez essa pergunta, né, assim, conversando informalmente. E aí eu virei e falei assim para ela, igual o Valdeci, 1, né? Mas no dia que eu tô muito agitada, eu ponho na 2,5, né? O meu marido, que trabalha com tecnologia, ele só assiste os vídeos do YouTube naquela velocidade mais rápida. Mas ele já entende as pessoas falando enrolado, porque para mim aquilo é falar enrolado, porque eu não entendo nada. Eu olho, fico até confusa. E aí ela foi explicando um estudo recente, que ainda não foi validado pela comunidade científica, porque esse é um assunto novo, de como que isso apoia no desenvolvimento de estratégias e até do transtorno de ansiedade. E não faz sentido, gente? Claro que faz sentido. Se a gente vive numa sociedade que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Temos as nossas deficiências da educação básica, porque todos nós temos. Eu, você, quem está do nosso lado. Nós viemos de uma educação básica repleta de déficits. E aí a gente está numa sociedade que é tudo instantâneo. Oi, Carolina, boa noite. Que é tudo instantâneo, que é tudo muito rápido. Então, a probabilidade, né? E a professora Neilza falou muito bem disso numa semana acadêmica. Depois eu posso deixar o vídeo para vocês, né? Que é um filósofo, Bull, Shu, Yang, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. A gente precisa se vigiar uns aos outros, para que a gente não entre nesse ciclo vicioso dessas ações, por mais que essas forças sociais nos coloquem dentro dela.
porque a probabilidade da gente acabar criando, né, ações, espaços, né, que nos promovam sentimentos, emoções, que provoquem alterações na nossa saúde mental é muito grande. E isso tudo, a gente pensa assim, mas pô, Luciana, você falou tanto. E o que que isso se relaciona com o cenário do pedagogo? O que que isso tem a ver com o curso? Ou melhor, onde que isso está dentro do curso? Né? Porque é a pergunta que você deve fazer. Pô, Luciana colocou um monte de desafio para o pedagogo. Vou pegar. Alguém aqui é da época do Raul Gil? Raul Gil tinha uma musiquinha assim, ó. Pegue o seu banquinho e saia de fininho. Ninguém vai sair de fininho, pelo contrário, a gente precisa ter ciência desses desafios e trocar muito entre a gente para que a gente possa lançar mão das melhores estratégias. Como que a gente encontra isso no curso? Primeiro, a gente precisa falar do projeto pedagógico do curso. Quando a gente monta esse projeto pedagógico, né, essa grande receita do que é um curso de pedagogia na Unileia, a gente tem alguns componentes. Né? Se você vai fazer um bolo, você tem que botar ovo. Por mais que o ovo seja da granja tal, seja orgânico, seja que tal, ovo é ovo. Né? É como são as legislações. A gente tem que se guiar pela Constituição, pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, Base Nacional Comum Curricular. Os indicadores mais recentes a gente vai incluindo, mas atualmente a gente tem um grande projeto chamado Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada do Professor. Por quê? Se a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, para educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais, e está em discussão uma nova versão para o ensino médio, isso precisa se desdobrar no nosso curso, porque senão a gente vai chegar lá na prática e a gente vai boiar na maionese. Não vai entender o que está acontecendo. Então, você precisa vivenciar curso para a gente poder comungar aquela famosa premissa, articular teoria e prática. Então, onde que ela influencia? Primeiro, né, a gente precisa, né, e é por isso que a gente tem as práticas de ensino, e é por isso que a gente tem o estágio, se aproximar das realidades das escolas brasileiras, não só da escola, porque a gente já viu aqui nos dados, e a gente tem que entender isso, que educação a gente faz o tempo todo. Só que a gente faz formal e informal. Então, por isso que nas práticas de ensino, a gente amplia esse olhar para outros espaços que não sejam somente os espaços formais de ensino, que são as escolas. Eu posso estar dentro de uma ONG, eu posso estar dentro de um condomínio, eu posso estar dentro de uma associação de moradores, porque a educação, toda prática é uma prática educativa, né? E isso vai nos ajudando a entender como que as pessoas aprendem, tanto no contexto formal de ensino e quanto no contexto informal. Vocês vão ouvir o tempo todo a gente falando sobre currículo mínimo, sobre competências, sobre habilidade. O que é currículo mínimo? É o básico que a gente deve saber, porque o conhecimento é fluido, ele muda o tempo todo. Então, mais do que aprender conteúdo, a gente tem que desenvolver as nossas competências e habilidades, porque olha lá, quantos dados que eu trouxe hoje para vocês. E aí eu trouxe dado de 2000, 2015, 2007, 2011, e como a gente vê a modificação, a fluidez. Então, a gente não tem que memorizar nada, a gente tem que compreender e desenvolver competências, habilidades de interpretar e de ser propositivo, para que a gente possa criar juntos, juntas, soluções para melhorar esse cotidiano, né, dessas informações que a gente está recebendo. E aí, quando a gente lista essas competências básicas, essas competências mínimas, significa que você tem que desenvolver aquilo no mínimo para poder ajudar a soberania do nosso país. Você que está aqui hoje, você que vai escutar esse vídeo depois, quando você para refletir sobre isso, você está apoiando o desenvolvimento da soberania do nosso país. Porque você está pensando como que o brasileiro e a brasileira aprende, quais são as necessidades para esse brasileiro e para essa brasileira ser digno, né? Quais são as ações que a gente precisa para promover a dignidade humana de todos? Então, aí vem questões que são questões técnicas, né? A gente falou agora, até então, poderíamos dizer que estamos num campo mais filosófico, né? Quando a gente fala de competências, de habilidade, né? Por mais que não seja filosófico, porque isso é incorporado no nosso cotidiano.
mas nós temos aquela carga horária mínima do curso. Então, o nosso curso ele tem uma carga horária mínima estabelecida em lei, ele separa algumas questões que não são flexibilizadas, como as práticas presenciais, a extensão presencial e o estágio presencial. Porque é importante, né, gente? A gente delega, né, organiza parte da teoria para a gente estudar agora. Mas não tem uma frase, né, para tocar uma alma humana? Eu preciso estar lá na prática, porque é aquele público que a gente vai atuar no curso de pedagogia, né? E reforça o tempo inteiro a importância das mídias digitais, das tecnologias da informação. Então, quando você chegar aqui e sentir dificuldade com o portal, sentir dificuldade com o Office 365, dificuldade com o uso de alguma tecnologia, respira fundo, né? Não desista, porque isso é uma linguagem. A gente está colocando aqui, né? Na verdade, a legislação colocou que são mídias, mas isso é uma linguagem. A gente não precisa gravar como funciona o portal, não precisa memorizar como funciona o Office 365. A gente precisa entender. Porque entendendo, daqui a pouco vai ter outro Office 365, né? Porque isso é atualizado o tempo todo. Antes era Orkut, depois virou Facebook, depois veio Instagram, depois veio o TikTok, né? Os mais novos gostam mais do TikTok. E aí a gente precisa entender isso enquanto linguagem, né? Porque para aprender o básico, tipo assim, Luciana, como é que eu compartilho uma tela? Luciana, como é que eu faço upload do arquivo? Para isso tem tutorial. Como antigamente, né? Tinha um manual que muitas vezes a gente não utilizava do televisor ou de outro eletrodoméstico que a gente gostaria de usar. Então não é para ninguém ficar apavorado e achar que não sabe ou que não vai conseguir finalizar o curso porque não sabe utilizar uma mídia ou outra, uma dessas ferramentas. E a gente precisa insistir, porque é isso que vai fazer com que o nosso cérebro se adapte e que o aprendizado possa acontecer. E aí, 3 pontos, né? Vou chamar de pontos, que são destacados nessa nova base do professor. Eu preciso entrelaçar, olha aí já bonitinho, né? Conhecimento profissional, prática profissional, engajamento profissional para eu desenvolver a minha competência profissional. Lá no documento, que eu não vou ler, ele vai descrever o que ele considera conhecimento profissional, o que ele considera prática profissional e o que ele considera engajamento profissional. Você, quando está presente no encontro desse, está dando sua opinião, dando sua percepção, participando com os colegas, você está desenvolvendo esse engajamento profissional, porque você está ouvindo, parou, elaborou suas questões, organizou sua fala para devolver para o grupo, está escutando. Claro, posso sim, Paula, disponibilizo para vocês o PDF da legislação que você está falando. Posso colocar sim, mas quando eu for divulgar o vídeo no YouTube, eu coloco essa apresentação e eu coloco o PDF da legislação. Mas tem lá no Ambiente Profissional 1. Se eu não me lembro se está na aula 4 ou na aula 5, mas eu sei que está lá. Ah, tá. Pode deixar. E aí, isso é muito importante. E aí você vai falar assim, tem gente que fala assim, mas Luciana, eu vou falar algo que você já falou? Não tem problema, fale. Luciana, isso é muito óbvio. Nada é muito óbvio. Aqui é o nosso laboratório de aprendizagem. Aqui é o nosso espaço de erro. Não é que a gente não vai errar lá no nosso cotidiano, né? Porque o erro faz parte dessa aquisição do conhecimento. E ele é muito importante. Muitas vezes é muito mais determinante e relevante para a gente compreender como a gente aprende e como o outro aprende. Mas aqui é o nosso espaço. Então, não precisamos ficar com receio de falar o que a gente pensa, de falar do nosso jeitinho, de repente, um professor, um colega, ou eu mesma falar uma palavra e você não entender, ou de eu apresentar um conteúdo e você não achar relevante, porque é essa construção que a gente faz junto que vai permitir que a gente se desenvolva, porque nós somos seres humanos muito diferentes, de territórios diferentes, com formações diferentes, com jeitinhos diferentes, influenciado por todos esses números que a gente viu. E aí é muito importante dizer que toda instituição, né, segue a legislação porque é obrigatório, mas cada instituição pode dar a sua cor, a sua tonalidade, porque ela faz escolhas dentro desse balaio. Voltando lá ao exemplo do bolo, né? Ovo é ovo, mas eu posso escolher o ovo amarelo, o ovo orgânico, não é assim? E aqui na Unilei a gente destaca que lá no final do curso é isso que a gente deseja e que a gente busca
que você esteja em formação. Primeiro, tenha sensibilidade social, sensível ao outro, às necessidades do outro, às necessidades da comunidade, às necessidades do colega. Então, você está lá no grupo do WhatsApp, o colega está fazendo uma pergunta que você já sabe responder, vai lá e responde, né? Ou a sua dúvida é igual, vai lá e pergunta, porque isso vai desenvolvendo o nosso olhar, a nossa escuta, as nossas expressões às diferenças, né? Por mais que você fale assim, ai meu Deus, já explicamos isso várias vezes, a pessoa perguntou a mesma coisa, mas é assim que a gente se desenvolve enquanto educador. Toda prática que a gente exerce dentro do nosso curso de pedagogia é relevante para a nossa formação profissional e pessoal, né? Senso crítico, você tem que ter capacidade crítica, né? É isso que a gente espera, de ler a situação que está ao seu redor para você poder se posicionar, sempre tendo como referência a dignidade humana. Você pode até não concordar com o que o outro fala, mas respeitando a dignidade humana e principalmente os documentos oficiais, a nossa carta magna, né? Então, a nossa escola é laica, o nosso Brasil é laico, né? Isso não quer dizer que eu não vou respeitar a religião do outro, pelo contrário, eu tenho que respeitar. O que eu não posso é impor a minha religião, nem as minhas crenças, nem os pensamentos, nem aquilo que me valida enquanto sujeito no contexto do coletivo. Mas a gente só vai desenvolver isso conversando. Por isso que existe uma linha muito tênue quando algumas pessoas falam assim, política e religião não se discute. Claro que política, religião e time de futebol, né? Claro que se discute. A gente precisa encontrar esses pontos de encontro para a discussão. Ter consciência histórica. Lembra que toda vez que eu estou falando com vocês dos dados, eu falo assim, mas lá no passado foi assim. Mas recentemente era assim. Precisamos olhar assim. Isso é consciência histórica. É a gente entender o momento que a gente vivencia, a influência do passado, porque o passado vai dizer muito sobre o presente e vai nos ajudar a desenvolver o futuro. Então, eu preciso conhecer a história do meu país. Então, quando a gente fala hoje dos povos originários, da importância de reconhecer a nossa ancestralidade. Quanto mais eu reconheço como o meu país foi composto, quanto mais eu reconheço os movimentos históricos do meu país, não somente por uma voz, mas por várias vozes envolvidas nesse processo, eu consigo entender melhor o meu cotidiano. Capacidade de trabalho coletivo e autônomo. Eu tenho que saber trabalhar com grupo e trabalhar sozinho, porque você, como pedagoga, você vai atuar no coletivo, para o coletivo. Claro que tem momentos que você vai fazer de forma individual, né? Muitas vezes o seu planejamento vai ser individual, mas imagina, raramente você vai estar sozinho. Você, se tiver numa empresa, você vai estar numa equipe multidisciplinar. Dentro da escola, você vai estar numa equipe multidisciplinar. Você vai estar falando com pai, com mãe, com gente, muitas das vezes, que não sabem esses conhecimentos que vocês sabem da educação. E a gente precisa ter sensibilidade para adaptar o nosso vocabulário para essas pessoas. Porque o pai e a mãe que está lá, ele não é obrigado a saber tudo isso que a gente sabe. A gente precisa, sim, se aproximar dessa família e colocar, né, para que não a gente tente romper um pouco o que a gente está vivenciando hoje, dessa insegurança da família, querer filmar professor, não compreender o que o professor está falando. E isso tudo a gente resolve por meio do diálogo, da consciência histórica, do senso crítico, da sensibilidade social. Ter autonomia intelectual e postura investigativa, porque você não vai estar o tempo todo, o curso não vai dar conta, gente, de todas as necessidades da formação do pedagogo e da pedagoga. Hoje mesmo, depois de alguns anos assim de formada, eu olho, não sei vocês, eu olho ao redor e falo, meu Deus, eu sei muito pouco. E eu não tenho capacidade de falar de todos os conteúdos, né? A minha área sempre foi formação de professores, que é a minha pesquisa e tecnologia educacional na formação docente. Mas eu preciso entender como as outras áreas funcionam para eu poder minimamente saber me colocar. E que, principalmente, que eu domine. Eu preciso dominar no sentido do controle, que eu tenha conhecimento e que eu saiba no momento adequado, com a comunidade adequada, aplicar os meus conhecimentos, minhas habilidades e as minhas técnicas pedagógicas. Dito isto, aí você vai falar assim, Luciana, onde é que eu vou fazer isso? A legislação diz para a gente o seguinte, prioritariamente a gente vai atuar nas escolas. Prioritariamente a nossa habilitação é para educação infantil, para educação especial, anos iniciais de ensino fundamental, educação de jovens e adultos, né, que são as pessoas que não cumpriram na idade considerada adequada, né, correta, olha minhas aspas aqui com o dedinho,
Então, o EJA, e na gestão escolar. E aí a gente chama atenção, porque a legislação deixa bem claro, gestão escolar. O que a gente compreende como gestão escolar? Orientador, coordenador, supervisor e diretor, não é isso? Só que, infelizmente, a maioria dos processos seletivos públicos que a gente encontra, os editais, eles não consideram somente o pedagogo para atuar nesses espaços. Eles sempre pedem ou uma habilitação antiga, que é anterior ao ano de 2006, ou eles pedem uma pós-graduação nessa área. Mas, normalmente, em instituição privada, é válido, né, a nossa formação. Você vai atuar em hospital, você vai atuar em editora, você vai atuar em empresa, você vai atuar em áreas de tecnologia. Em cada território desse, né, vai ter sua característica, suas especificidades, mas você vai estar sempre lidando com o outro, com o ensino e com o aprendizado, que essa é a grande graça da pedagogia. Por isso que a gente tem que ter uma imersão nas nossas práticas de ensino e extensão, ou projetos e práticas educacionais, né? Dependendo do currículo que você esteja matriculado. Porque é ali que eu vou aplicar, né? Não aplicar no sentido de ser uma seringa, não, tá, gente? Mas que eu vou desenvolver todas aquelas competências e habilidades que nós descrevemos ali, que a gente espera de vocês quando vocês concluírem o curso. Eu vou olhar para aquele espaço, vou me sensibilizar com as questões daquela comunidade, com o distanciamento, por muitas vezes não pertencer àquela comunidade, vou identificar algo que eu possa contribuir, e a partir desse algo que eu possa contribuir, eu vou estar me desenvolvendo como pessoa e como profissional. E sempre pensando naquela tríade, né? Os meus domínios das técnicas, das habilidades e dos conhecimentos pedagógicos. Eu estou num grupo contar um projeto de prática, um trabalho de projetos de prática, eu achei fantástico. São vários fantásticos, mas esse chamou muito a minha atenção. Que normalmente, por ser um estudante trabalhador, você pensa assim, ai meu Deus, não vou conseguir fazer esse trabalho. Era uma estudante que trabalhava numa clínica, recepcionista de uma clínica da área da saúde. Não sei qual, se era multi, não sei. E aí ela falou, Luciana, como é que eu vou fazer? Eu falei, então, olha para esse espaço, um olhar de pedagogo, de pedagoga. E aí ela, olha a sacada dela, ela foi almoçar e percebeu que a galera comia muito mal. E ela, como é por estar na recepção, né, atendendo todo mundo, percebeu que aquilo ali refletia muito no cotidiano deles, no adoecimento do corpo físico deles, coisa e tal. Ela levou essa percepção para a nutricionista. A nutricionista do hospital se ligou, do hospital dessa clínica, se ligou no que ela falou, percebeu que tinha uma legitimidade naquilo que ela apontou e montaram um programa para melhorar, aprimorar, né, a alimentação balanceada para esse povo, né, para uma nova educação para aquela comunidade balanceada, né, com aspectos nutricionais relevantes, né, não só para a saúde deles. Olha só, gente. A Luciana, ela fez o cardápio? Claro que não, porque ela não é nutricionista. Mas o olhar dela enquanto educadora promoveu que um outro profissional lançasse mão... Opa, passei. Lançasse mão da especialidade dele para poder apoiar. E aí, claro, ela lançou o material de divulgação, fez lá a sensibilização com eles, que é o que cabe a gente na área de educação. Já no estágio supervisionado, aí sim, obrigatoriamente você vai para um espaço formal de ensino. Então, todo aquele conhecimento teórico que você estudou, você vai lançar a mão do seu olhar lá. Não que, para quem já está em escola, né, já vai lançando mão no cotidiano, que a gente não tem essa chavinha de ligar e desligar. Mas, nas práticas, você tem essa possibilidade de ser em qualquer espaço que não seja formal de ensino. No estágio, não. No estágio, obrigatoriamente, você faz em escola. E aí, sobre estágio, é importante falar. O professor Fábio é o nosso responsável pelo núcleo de atendimento de estágio. Eu compartilhei lá no grupo do WhatsApp para vocês. Mas ele faz um atendimento toda terça-feira, aqui pelo Teams. Então, pode ser que ele coloque você para... Coloque não, você fica esperando durante algum tempinho, porque ele faz um atendimento individual, ele vai te ouvir, ele vai adaptar, né, as orientações às suas necessidades. O Fábio é uma gracinha, quem já teve esse contato com ele sabe que ele é fantástico. Então, não precisa esperar chegar na disciplina estágio supervisionado para poder conversar. Nós tivemos um encontro sobre estágio extracurricular no Juntos do Sábado, no sábado passado,
né? O link já está divulgado lá na sala. Nem precisa divulgar, vocês podem ir direto também lá no canal do NAP Unileia no YouTube e assistir o vídeo. E tem embaixo do vídeo, tem outro vídeo que ele fez, que foi específico para o nosso curso de pedagogia, que era desvendando dúvidas sobre o estágio supervisionado. É bem legal. E tem um trabalho de conclusão de curso. Muita gente fala assim, ai, Luciana, eu vou fazer trabalho de conclusão de curso. Ah, não, eu vou para uma instituição que não tenha TCC. Gente, a gente precisa aprender a sistematizar, organizar e divulgar as nossas ideias. Até porque o conhecimento não para, a gente vai continuar estudando. Se você não tiver essa experiência agora, dificilmente você vai empurrar com a barriga esse desenvolvimento seu, né, científico, para frente, porque você com certeza vai continuar numa pós, com certeza a pós vai pedir um trabalho dessa natureza, e para além disso, nós somos cientistas sociais, a gente precisa abraçar essa necessidade. E aqui vocês têm uma professora que é fofíssima, que é a Thalita. Amanhã mesmo ela vai fazer um encontro com vocês e ela vive fazendo encontro sobre essa produção. Como que é essa produção? Falei de projetos e práticas, falei de estágio. Quando você chegar aqui, você já vai ter os indicadores necessários, o tema necessário, porque você já passou pelo projetos e práticas 4 vezes, você passou pelo estágio 2 vezes, e você já tem amadurecimento no seu olhar e na organização da sua escrita. Aí você fala assim, mas Luciana, deve ser difícil colocar a norma da BNT. Gente, não se liga nas normas. Nas normas a gente pega o manual, abre e segue ali. Esse ano mesmo teve a atualização das normas da BNT, né? Que é como a gente organiza parágrafo, faz citação, aquela coisa toda, mas a gente aprende, né? E depois que você aprendeu, você vai ver que é um negócio tão chato que entra na nossa mente, fica repetindo várias vezes e você não vai esquecer nunca mais. Mas o mais importante é a gente ter a capacidade de organizar a nossa ideia e publicar essas nossas ideias, né? Já não aconteceu com vocês de vocês terem uma ideia e depois ver outra pessoa publicando essas ideias ou compartilhando essas ideias como algo inovador e você fala assim, pô, mas eu já tinha pensado nisso? Então, a gente precisa se desenvolver nesse sentido também. A maioria dos nossos artigos publicados, né, porque a gente faz o trabalho de conclusão de curso no formato de um relato de experiência, de um artigo, eles são publicados na revista Educação Sem Distância. Vocês já deram uma olhada na revista Educação Sem Distância, que é a revista da Unileia, eletrônica? Tem muito trabalho legal e tem trabalho dos seus colegas lá publicado. Então, tem 2 locais que você pode ver os trabalhos dos colegas e tem cada um mais maravilhoso do que o outro. Dentro do portal, ali em bibliotecas virtuais, que tem o repositório de TCC, e aqui. Fantástico, gente. Se vocês puderem, deem uma olhada. E aí, para a gente finalizar essa parte, vou reforçar. Esse mesmo formato que a gente está fazendo aqui, nós temos o plantão, né, comigo na coordenação, terça. Ih, tá faltando um dia ali. Terça, quarta e quinta, tá? Vou corrigir isso aqui. Tá faltando um dia. Mas eu tenho o horário certinho lá na sala e no mural de avisos também. Você quer conversar comigo? De repente não tá no WhatsApp, porque não quer, porque ninguém é obrigado a estar na comunidade e nem no grupo. Mas você quer conversar comigo, quer conversar sozinho, quer levar uma colega, você pode agendar ou pode entrar no plantão. Qual é o benefício de você entrar no plantão? Vou estar ali. Pode estar chovendo canivete, pode estar acontecendo, eu não agendo nada para esses horários e fico disponíveis para vocês ali. Nos outros horários eu posso demorar um pouco para responder, porque aí tem reunião de coordenação, produção de conteúdo, essas coisas que vocês conhecem de burocracia de uma coordenação de curso. E você pode entrar em contato comigo também pelo e-mail. E aí vou falar do WhatsApp, né, que eu acho que é importante. Se você apontar seu telefone agora, esse QR Code, caso você não esteja, você vai direto para a nossa comunidade do WhatsApp. A gente fez essa comunidade porque a gente usa o Teams, né, de forma oficial na instituição, porque a maioria dos alunos pediram para que a gente tivesse essa comunidade no WhatsApp. Primeiro eu fiz só a comunidade. O que é a comunidade? É como se fosse um canal. Você só recebe as informações, você não posta. Aí os colegas falaram assim, poxa, Luciana, a gente quer conversar. Porque normalmente os grupos eram criados independentemente por vocês, de forma autônoma. E aí agora a gente tem a comunidade, tá vendo aqui, ó, que tá ressaltado? Aqui, ó, onde está o vermelhinho, que tá ressaltado o nome. Nessa comunidade só eu posto
para que você não fique recebendo um monte de mensagem. Aí tem gente que não gosta do WhatsApp, vai para o Telegram, não tem problema. Mas se você não gosta do WhatsApp porque consome muito, né, o espaço do seu telefone, você vai lá e apaga essas mensagens, não tem problema nenhum apagar essas mensagens. Eu não fico enchendo de mensagens, mas eu sempre coloco algumas mensagens da instituição e mensagens que eu recebo de fora, de eventos que eu considero que vocês possam gostar. E aí você está na comunidade, vai estar escrito assim, pedagogia. Tá vendo aqui, ó? Convidar, adicionar participante, adicionar grupo. Isso é um print, né, da comunidade que eu tô como administradora. Você clica aqui em comunidade, vai aparecer assim, ó, gerenciar grupo. Gerenciar grupo não vai aparecer porque aparece só para mim. Vai aparecer configurações da comunidade e acessar grupos. Tá vendo aqui que é acessar grupos 10? Quando você clicar aqui, vai aparecer os grupos por períodos. E aí você seleciona o período que você tá e entra. Lembra que aqui no Lei, imagina um carrosselzinho, né? Um carrossel, né? O que o carrossel faz? Ele fica rodando, né? Isso, tem lá os bichinhos, ele fica rodando. Aqui nós temos alunos que ingressam por mês, quer dizer, que a matrícula é realizada por mês. Então, cada ano, a gente tem duas, imagina um ano, a gente divide o ano em dois. A primeira parte do ano a gente chama de primeiro semestre, primeiros 6 meses. A segunda parte do ano a gente chama de segundo semestre, que são os segundos 6 meses. Então você vai ver o tempo todo a gente falando 2023 1, 2023 2, ano que vem, 2024 1, 2024 2. Isso é para organização de fins acadêmicos. Quando você estiver na escola, provavelmente você vai se organizar assim também. Primeiro semestre, segundo semestre, tem escola que se organiza por bimestre, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, quarto bimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Cada instituição, o seu projeto pedagógico vai se organizar de uma forma. O nosso é semestre. Só que dentro desse semestre, né, nós temos os meses, claro. Cada mês entra aluno. Então, tem um aluno que entra primeiro semestre, fevereiro, né? Porque janeiro, férias. D1, a gente chama de D1, disciplina 1, fevereiro. Disciplina 2, março. Disciplina 3, abril. Disciplina 4, maio. Disciplina 5, junho. Fechamos o primeiro semestre. Aí vamos para o segundo semestre. Dezembro a gente não conta, porque dezembro também é um mês de recesso. Primeiro semestre, primeira disciplina do segundo semestre, agosto. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes vocês entram no grupo e falam assim: ai, o fulano está numa disciplina, eu estou na outra, como é que pode se a gente está no mesmo período? É porque ele entrou num mês diferente do seu. E por que tá desse jeito? Porque o cara já passou, vai te dar dicas de como fazer o trabalho, né? Vai conversar com você. É muito bom essas trocas. E aqui tá o Telegram, para quem prefere o uso do Telegram. Todo o conteúdo que tem no WhatsApp tem no Telegram também, tá? Não tem diferença. E aqui, 2 dicas que já está postada lá na sala, está postado no mural de avisos do portal do aluno, mas que é muito importante que vocês saibam, né? Primeiro, são 2 murais. O mural que tem todas as oficinas que a gente já fez sobre o uso do portal e sobre o uso das ferramentas desse pacote Office 365. Por que é importante? Eu sei que os encontros ficam longos, eu sei que pode ser cansativo, mas você não precisa assistir tudo ao mesmo tempo. Você passa, volta, olha para aquele ponto que você precisa de ajuda na agora, porque ali vão estar todas as informações. É muito importante que você se aproprie dessas ferramentas. Quanto mais você apropria, mais você desenvolve. E o segundo é um mural com tutoriais sobre o nosso curso de pedagogia. Então, eu coloco várias dicas sobre avaliação, sobre como responder questão, sobre como ligar aqui para mim pelo Teams e por aí vai. Bem, já falei demais e agora quero ouvir vocês. Dúvidas? Deixa eu botar a lista de presença. Dúvidas, sugestões, algum ponto que vocês queiram voltar, alguma dúvida específica do curso que vocês queiram abordar, que de repente eu não abordei. Enquanto vocês vão falando, eu tô pegando aqui o link, tá? Nada, gente. Esse silêncio quer dizer que a gente não tem dúvida? Aí a lista de presença. Não? Tudo tranquilo?
Patrícia, esse Office 365 é obrigatório fazer uso dele? Vou te dizer por quê. Porque pensa num degrauzinho, numa escadinha, né? Gente, deixa eu só ver. Vou terminar de responder a Patrícia e vou finalizar a gravação, aí a gente continua conversando, tá? Para a gravação não ficar muito longa. Por quê? Porque isso faz parte daquele desenvolvimento das competências das mídias, das tecnologias digitais que eu coloquei para você. Hoje, no curso, no primeiro e no segundo período, vocês vão trabalhar mais comigo dentro do Teams, mais nesses encontros síncronos. Mas quando vocês chegarem no terceiro período, quem faz o curso em um ano já chega já entra no curso nesse nível, você vai fazer trabalho em grupo, você vai ter que construir materiais educacionais digitais, e isso tudo já está disponível aqui no Teams para você. Você precisa usar todos os recursos? Não, mas todos os recursos disponíveis aqui, além de estarem incluídos na sua mensalidade, porque são ferramentas caras, são licenças caras, eles também vão te ajudar a ter um diferencial como profissional. Então, é muito importante que você utilize. Agora, pensa o seguinte, seja generosa com você também, tá, Patrícia? E para todos que estão presentes. Não precisa aprender tudo de uma vez só. Coloca metas para você. Vou começar pelo portal. Preciso entender como funciona a sala de aula. Isso é o básico. Agora eu só preciso entender como acessar o Teams. Ponto. Daqui a pouco eu vou aprender como produzir, como gravar o encontro no Teams. Ixi, nem preciso parar de gravar. Acho que já Peraí.